Fala galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área, porque o assunto agora é a briga contra o rebaixamento nessa última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Reta final de turno único e 4 equipes lutam de forma desesperada contra a queda para a Série D do Brasileirão 2024. Figueirense, Floresta, Manaus e América do Rio Grande do Norte entram em campo e, por coincidência, em confrontos diretos valendo a permanência na Série C de 2024. O bicho vai pegar nesse super sabadão de Série C, definindo aí os times que vão se classificar e automaticamente os times que serão rebaixados para a Série D de 2024. Bora então para esses confrontos, porque, cara, é só o destino mesmo, né? Para colocar os 4 times que brigam contra o rebaixamento em confrontos literalmente diretos. Para isso ser muito específico aqui, galera, só lembrando que como tá a briga pelo rebaixamento. Hoje o Figueirense é o 15º colocado com 21 pontos. Ele tá a 2 pontos da zona do rebaixamento, né? 2 pontos do Manaus. E o Figueirense joga em casa contra o Manaus, para você ter uma noção da circunstância desse confronto, né? O Floresta, que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, que é o 16º colocado, tem 20 pontos e enfrenta a equipe do América do Rio Grande do Norte, que é o antepenúltimo colocado com 19. Ou seja, desses 4 times, 2 times infelizmente vão jogar a Série D em 2024. Qual que é a grande questão nessa última rodada, galera? Os times que jogam em casa, que é o caso de Figueirense e Floresta, precisam apenas de um empate. O Figueirense, de fato, só precisa de um empate. O Figueirense chegando a 22 pontos, jogando no Orlando Scarpelli, com o apoio da massa dos seus torcedores. Com o empate, o Figueirense garante permanência na Série C, o que é muito pouco para o Figueirense, né? Olha o tamanho do Figueirense, o time ficou anos na Série A do Brasileirão. Passar por uma situação dessa, né, de correr risco de cair para a Série D. Mas é a realidade, não tem outro jeito e o Figueirense vai ter que tirar das suas forças para permanecer. Se empatar contra o Manaus, está garantido na Série C do ano que vem. Já a equipe do Floresta, que joga em casa contra o América do Rio Grande do Norte, o empate para o Floresta talvez não é mau resultado, desde que o Manaus não vença o Figueirense. Se os 2 jogos terminarem empatados, Figueirense e Floresta escapam do rebaixamento e automaticamente Manaus e América estão rebaixados. Agora, vamos supor que o Floresta vai empatando em 0-0 com a América e o Manaus vence o Figueirense em Florianópolis, os 2 morrem abraçados. Isso mesmo, Floresta e América podem morrer abraçados no rebaixamento para a Série D de 2024. Galera, para ser mais exato aqui em relação à questão de todos os times aqui, só para a gente ter uma noção aqui, o Figueirense, se ele empatar, ele está livre do rebaixamento e pode acontecer do Figueirense, até mesmo em caso de derrota, conseguir escapar. O que acontece? Se o jogo entre Floresta e a América do Rio Grande do Norte terminarem empatados, eles não alcançam o Figueirense na questão da numeração, da pontuação. Então vamos supor que o Manaus vence o Figueirense no Orlando Scarpelli, o Manaus iria a 22 pontos, o Figueirense ficaria com 21, Floresta 21 e a América do Rio Grande do Norte com 20. Ou seja, os 2 estariam rebaixados, Manaus e Figueirense escapam. O Figueirense sabe que não pode dar esse azar, né? Vai que tá lá perdendo e o Floresta faz um gol, e aí tchau e benção, não tem mais o que fazer. Então o Figueirense precisa ficar ligado nisso aí. Já para o Floresta, o empate serve desde que o Manaus não vença o Figueirense. Se o Floresta segurar o empate contra o América e o Figueirense segurar o empate contra a equipe do Manaus, os 2 estarão livres do rebaixamento. E em caso de derrota, o Floresta estará rebaixado. O Floresta sabe que se perder o seu jogo contra o América, o Floresta cai para a 4ª divisão do futebol brasileiro. Já o Manaus sabe que o empate não resolve, para o Manaus não há outro resultado que não seja a vitória, porque ele sabe ter o confronto direto entre Floresta e América. Então, dentro dessas condições, não adianta para o Manaus um empate. O Manaus vai ter que, olhando o Scarpelli, buscar a vitória. Não existe outra negociação para a equipe do Manaus que não seja a vitória nesse confronto contra o Figueirense. Derrota e empate, o Manaus estará rebaixado.
E por último, o América, o nosso do Mecão, que subiu ano passado da Série D para a Série C depois de muito tempo de luta, corre um sério risco de voltar para a Série D esse ano. Para que isso não aconteça, o América também depende só das suas próprias forças. Se o América vencer, o nosso menino do Mecão venceu o Floresta fora de casa, por qualquer placar que seja, o América vai a 22 pontos. E aí pouco importa o que vai acontecer em Manaus e Figueirense. Se empatar, o América escapa. Se o Figueirense ganhar, o América escapa, em caso de vitória do América. Se o Manaus ganhar, o América também escapa. Então, galera, lembrando que para o América, empate e derrota é rebaixamento. Não tem o que fazer para o nosso do Mecão em caso de empate e derrota. Ou seja, Manaus e América entram na rodada tendo que vencer de qualquer forma, precisam vencer de qualquer jeito. O Figueirense precisa de um empate e até mesmo pode perder, desde que fique empatado Floresta e América. E o Floresta precisa empatar seu jogo, desde que o Figueirense vença ou empata com Manaus. Se o Manaus vencer, automaticamente a situação complica muito. Essa é a matemática contra o rebaixamento. E aí fica a pergunta, quem cai para a Série D de 2024? Se inscreva no canal Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Aquele abraço, Série C, última rodada.